E o ministro Gilmar Mendes suspendeu hoje o trecho da própria decisão que limitava à Procuradoria-Geral da República o poder de pedir impeachment de integrantes do Supremo Tribunal Federal. Com a mudança, volta então a valer a regra atual. Qualquer cidadão pode apresentar pedidos de impeachment que são analisados pelo Senado. Gilmar também retirou o tema da pauta do plenário virtual e a discussão só deve ocorrer no ano que vem, agora no plenário presencial. A decisão atende parcialmente ao pedido do Senado, que queria a suspensão dos efeitos da liminar até a votação do projeto que atualiza a lei do impeachment. Ana, eu quero ouvi-la aí sobre essa decisão do ministro Gilmar Mendes. Foi um recuo claro aí em relação à própria decisão, né? Daqui a pouco eu vou trazer até um trecho do que ele disse para justificar aí esse passo atrás, né? Para esperar um pouquinho, para definir o que o Congresso vai legislar em relação à lei do impeachment. Bom, não sei se é recuo ou alguém trouxe uma camisa de força, né? E disse, o senhor está completamente louco. Porque eu até gostaria de ver, assistir o que ele disse, porque estávamos debatendo aqui durante o comercial que em segurança jurídica nós acordamos, nós vamos dormir com uma lei, acordamos com a mesma lei, mas com a interpretação que o Supremo quer, que um ministro quer, que uma turma quer. E isso é uma esquizofrenia jurídica constitucional que não há república, democracia saudável que aguente. Paula, eu adoraria ver o que ele tem a dizer. Temos aí o trecho da decisão, produção, para a gente compartilhar na tela com a nossa audiência. Tá aí, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, se a minha... Ah, tá bom, vamos lá. No âmbito do parlamento, a questão relativa à legitimidade para apresentação de denúncia por parte de crime de responsabilidade por membros do Poder Judiciário ganhou, após a decisão que proferi, contornos próprios, merecendo exame cuidadoso e aprofundado pelos membros do Congresso Nacional. Daí porque, nesse ponto específico, entendo que se mostra viável suspender os efeitos da medida cautelar de modo a viabilizar uma deliberação legislativa mais adequada, refletindo o amadurecimento do debate institucional e a atenção às garantias constitucionais. Tem a justificativa do ministro Gilmar Mendes, Ana. Refletindo o amadurecimento, no finalzinho, do debate institucional e atenção às garantias constitucionais. Olha, é difícil, né? Porque você questiona alguma coisa ao Supremo quando é legítimo, o Supremo só deveria se manifestar quando provocado. Eu acho que todos aprenderam assim, não precisa estar na escola, né, de direito, ter um professor maravilhoso como o professor Marcílio, que você aprende que Suprema Corte só responde quando provocada. E não é o caso da nossa. Tanto a nossa corte como a primeira turma, a segunda, ministros, eles tocam a Constituição e as vontades e os desejos ali de ofício. O que mostra isso, estamos falando de quanto tempo? Uma semana? Uma semana. Camisa de força, é o comentário que eu tenho para dizer esse. Decisão liminar, já começa a valer. Pois é, foi um amadurecimento rápido, né? Em uma semana o debate institucional foi amadurecido e aí ele abriu mão, assim? Porque estava caduca. 75 anos depois. O texto estava caduco. Agora não está mais. É que ele precisa amadurecer, né? Ele se separou, né? Então agora ele voltou para a juventude. Então tá novamente no momento da adolescência, ele amadurece. Vai chegar no momento do amadurecimento. Eu tenho só um receio. O que eu entendi, ele fala nesse ponto específico. Isso significa que os outros pontos se mantiveram, né? Ou seja, inclusive a proporção para o pedido de impeachment seguir, né? Que ele tinha alterado para 2/3 do Senado, o que significa 54 senadores, e que é algo que na prática é muito difícil de se obter. Então, quer dizer, eu não sei se ele não tinha também ali 2 bodes colocados na sala, né? A PGR como legitimada e a proporção inalcançável. Ele tira um bode que é a PGR, mas continua com outro bode na sala, que é a proporção difícil de se alcançar. Quer dizer, o STF, com a liminar valendo em relação aos 2/3, continua blindada. O STF segue blindado. O STF o Congresso vai ter que fazer uma lei muito mais dura.
muito mais favorável ao que o povo quer. Pois é. Não adianta o que o Gilmar pensa agora, eu vou bater nessa tecla. Neste momento, o Supremo não tem força para avançar. O Gilmar agiu na hora errada. Na hora errada. Ele também está nessa promiscuidade envolvendo um banco dirigido por quadrilheiros e o Supremo. Está no meio desse bolo aí, ele é o decano. Agora, o recuo que ele fez foi a pedido do Senado, né? Exato. Então, foi. quer dizer, o Senado pediu e ele disse, olha, eu acho que ele diz alguma coisa, o impulso, a liminar serviu como um impulso para que o Congresso tomasse as suas próprias providências. Então, agora, vamos ficar de olho qual é esse impulso, porque, assim, às vezes o impulso a pessoa cai no precipício. Então, tem que ver se o Senado vai fazer, de fato, como o Augusto está dizendo, uma lei mais dura, que é o que é para ser feito, mais dura para favorecer o impeachment, né? Mais dura contra os ministros, ou se, eventualmente, esse recuo do STF foi uma costura com o Senado. Se foi isso, é inadmissível. É totalmente inadmissível que o recuo tenha sido uma casadinha com o Senado. Pois é, Piotr, porque tem esse ponto que o Marcília trouxe. Se, eventualmente, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, resolvesse, né, desengavetar um dos mais de 90 pedidos de impeachment contra ministro, que não vai fazer, porque ele mesmo disse que até com 81 assinaturas ele não faria, inclusive, né? Ele teria que conseguir 54 assinaturas para abertura de um processo de impeachment, porque, nesse ponto, a decisão do Gilmar Mendes segue valendo. Porque também esse projeto que já estava lá na CCJ, que é do Rodrigo Pacheco, eu estou só querendo confirmar, mas acho que ele também prevê 2/3. Mantém, sim, com o cidadão o direito de fazer um pedido, de apresentar uma proposição de impeachment, ou seja, não seria exclusivo da PGR, como queria o Gilmar nessa liminar, mas eu acho que o projeto do Rodrigo Pacheco não é uma maravilha não, tá? Eu estou só querendo conferir, mas acho que também passaria 2/3. Agora, tem uma coisa boa nessa história. O Gilmar, o lado ruim da história, o Marcília trouxe. O Gilmar pode ter colocado 2 bodes na sala, né? Tira um e passa o outro. Mas eu trouxe esse assunto para debate agora. E aí a chance de ter uma lei, inclusive a do Rodrigo Pacheco, que talvez, pelo que eu sei, não era tão restritiva assim, passa a ser uma lei mais restritiva do ponto de vista de, olha, não, vamos apertar o impeachment de ministros, sim, do Supremo. O debate público muda as coisas. Vamos lá, pode ser otimismo da minha parte, tudo bem, mas acho que vale também. As coisas estão mudando. Até pouco tempo atrás, a gente não teria nem essa discussão acontecendo com alguma chance de ir adiante. Não estou dizendo que vá adiante, até porque eu dependo de muita coisa. A própria questão da dosimetria aí, levando-se em conta, só para lembrar, são 15 dias que o Lula tem úteis para analisar uma decisão do Congresso. Ou seja, que o Senado aprove na quarta-feira da semana que vem, ainda ele teria 15 dias, ou seja, vai para o ano que vem. 15 dias úteis. Se ele não analisar, automaticamente já está aprovado a decisão do Congresso Nacional. Então, a gente já sabe que não vai ser para esse ano, nada disso vai ser para esse ano, a menos que haja uma bondade do Lula, agora, o que é um negócio difícil de imaginar. 15 dias úteis do Lula deve ser 4 anos, né? Porque eu não sei se conta.